Olá, nosso trabalho é sobre meninges e sistema ventricular. Os integrantes do grupo são Ana Carolina Sinzato, Beatriz Alcada, Camila Cardoso, Clinton Anthony, Isabela Duarte, Letícia Cício, Luca Fernandino, Luiz Eduardo Cessô, Maria Fernanda Maciel, Paulo Antônio Lima e Pedro Vitor Valadares. Bom, para começar, eu vou falar um pouco sobre a dura mater e a aracnoide na medula espinhal. A dura mater da medula ela é bastante espessa e também é conhecida como PAC meninge. O prefixo PAC vem de espesso, grosso, então é uma meninge mais grossa. E essa espessura vem da presença de muitas fibras colágenas. Ela envolve toda a medula espinhal, formando assim um saco dural que se assemelha a um dedo de uma luva, e ela é contínua com o epineuro, revestindo assim os nêuros. Ela termina ao nível da vértebra S2, em um fundo de saco. Já a aracnoide espinhal, juntamente com a pia mater, compõe a leptomeninge. Lepto de fino, delgado, então uma meninge mais delgada. Ela é justaposta com a dura mater e contém trabéculas que ligam a aracnoide à pia mater. É bom dizer que durante o desenvolvimento embrionário forma um folheto único com a pia mater. Existem alguns passos associados a essas estruturas. Entre eles estão o epidural, localizado entre a dura mater e o periósteo vertebral, que contém tecido adiposo e plexo venoso vertebral interno. Também existe o subdural, entre a dura mater e a aracnoide, contém uma pequena quantidade de líquor para evitar a aderência entre as duas camadas, e o subaracnoide, entre a aracnoide e a pia mater, preenchido com o líquido cefalorraquidiano, ou líquor. Já a dura mater e a aracnoide no encéfalo, começando pela dura mater, ela possui duas camadas, uma interna, contínua com a dura mater espinhal, e a externa, que comporta-se como um periósteo do crânio. Mas ao contrário dos outros periósteos, ela não possui osteoblastos, dificultando a regeneração óssea. Isso é importante para evitar que exista calos ósseos em caso de lesão, que poderiam aumentar a pressão no encéfalo. A dura mater também é ricamente inervada e vascularizada, principalmente pela artéria meningia média. Existem algumas pregas dessa dura mater. Entre elas estão a foice do cérebro, que é um septo vertical que ocupa a fissura longitudinal, que separa os hemisférios cerebrais. Também existe o tentório do cerebelo, ou tenda do cerebelo, que dá para ver aí na imagem, que separa o cerebelo do lobo occipital, criando dois compartimentos, supratentorial, acima da tenda, e infratentorial. A incisura da tenda ou do tentório pode lesar o mesencéfalo e nervos troclear e oculomotor, que passam por ali. Já a foice do cerebelo é um septo que separa os hemisférios cerebelares e a diafragma da célula isola e protege a hipófise. Existem cavidades da dura mater, que é a separação exatamente desses dois folhetos que eu citei anteriormente. Essas separações formam cavidades, como a loja do gânglio trigemial e os seios da dura mater. Os seios da dura mater são canais venosos revestidos por endotélio que drenam o sangue do encéfalo para as veias jugulares internas. Os principais seios são o seio sagital superior, inferior, como é possível ver na imagem ao lado, o seio reto, o seio transverso, o seio occipital, seio sigmoide, seio cavernoso, entre outros. Já a aracnoide no encéfalo, ela é semelhante à aracnoide no medula, porém a distância entre ela e a pia mater varia. E justamente a variação dessa distância gera dilatações do espaço subaracnoide, que contém líquido, formando assim cisternas. Além disso, ela possui as granulações aracnoides, que eu vou dizer mais à frente. Cisternas mais importantes são, a gente pode acompanhar aí na imagem, cisterna cerebelo-medular magna, a cisterna pontina, a cisterna interperuncular, cisterna quiasmática, cisterna superior e cisterna da fossa lateral do cérebro. E as granulações aracnoides, que eu citei anteriormente, são pequenos tufos que penetram os seios da dura mater e drenam o líquido cefalorraquidiano para o sistema venoso. Bom, agora eu vou explicar um pouquinho para vocês sobre a pia mater. Ela é a camada mais interna das meninges, estando em contato direto com a superfície do cérebro e da medula espinhal. Uma membrana fina e delicada, composta de tecido conjuntivo frouxo, vascularizada, que supre tecidos neurais subjacentes. Entre suas funções está atuar como uma barreira física e proteger o tecido nervoso subjacente, e ser importante para a nutrição, pois os vasos sanguíneos na pia mater fornecem nutrientes e oxigênio ao cérebro. Além dessas funções, a pia mater também origina algumas estruturas importantes para o sistema nervoso central, como os ligamentos denticulados, que são projeções laterais da pia mater, que se estendem ao longo da medula espinhal e se fixam na dura mater, importantes ao ajudar a ancorar a medula espinhal dentro do canal vertebral, o filamento terminal, que é uma extensão da pia mater que se estende a partir do cone medular até o cóccix, e sua função é fixar a medula espinhal ao sacro e ao cóccix, fornecendo estabilidade ao final da medula espinhal, cisternas subaracnoides, pois a pia mater delimita os limites dessas cisternas, e os plexos coroides, uma vez que a pia mater adentra os ventrículos cerebrais juntamente com vasos sanguíneos e forma as pregas conhecidas como tela coroide. Ou seja, a pia mater contribui diretamente para a estrutura do plexo coroide, fornecendo tecido conjuntivo vascularizado, que é essencial para a produção do líquido cefalorraquidiano. A tela coroide é a interface onde a pia mater e o epitélio ependimário se encontram, permitindo que os capilares da pia mater filtrem o plasma sanguíneo e produzam o líquor.
Agora, vamos falar um pouquinho do líquor, que também é conhecido como líquido cefalorraquidiano. A sua produção ocorre nos plexos coroides dos ventrículos, a partir do plasma sanguíneo, sendo composto principalmente de água, eletrólitos, glicose, proteínas como albumina e globulinas, e poucas células, sendo em sua maioria linfócitos. Ele circula nos ventrículos laterais, que não são vistos nessa imagem por causa do corte, no terceiro ventrículo, que é essa região mais central na imagem, no quarto ventrículo, que é o espaço entre a ponte e o cerebelo, e no espaço subaracnoide, que fica entre a aracnoide e a pia mater, e é drenado no seio sagital superior. Suas principais funções são mecanoproteção, que é a proteção contra impactos mecânicos, transporte de nutrientes, remoção de resíduos metabólicos e a manutenção da homeostase, já que ele ajuda a manter o equilíbrio químico no sistema nervoso central. E agora a gente vai falar sobre o sistema ventricular. O sistema ventricular ele é composto por quatro ventrículos, sendo dois laterais no telencéfalo, o terceiro ventrículo no diencéfalo e o quarto no tronco encefálico. Eles são conectados e são uma cavidade que contém o líquido cérebro-espinal e vão ser revestidos por células ependimais. Como a Letícia falou, em algumas partes dos ventrículos, a pia mater vai formar invaginações vascularizadas, que vão dar origem ao plexo coróide, como a gente pode ver na imagem, que são essas partezinhas vermelhas no corpo e corno inferior dos ventrículos laterais e no teto do terceiro e quarto ventrículo. Os ventrículos laterais são as cavidades nos hemisférios cerebrais. São o primeiro e o segundo ventrículo, e eles apresentam, como pode ser visto na imagem, uma parte central e três cornos, que vão corresponder aos três polos do hemisfério. O corno anterior ele se situa diante do forame intraventricular, que é o forame que vai conectar os ventrículos laterais, os dois ventrículos laterais, e o terceiro ventrículo. E ele possui como assoalho a parede lateral e parede lateral e o núcleo caudado. Sua parede medial é constituída pelo septo pelúcido, que é uma delgada parede que separa o corno anterior. O teto dele e das outras partes também, com exceção do corno inferior, é delimitado pelo corpo caloso, que conecta os dois hemisférios. A parte central vai se estender dentro do lobo parietal e possui como assoalho fornis, plexo coroide, parte lateral da face dorsal do tálamo e a estria terminal e o núcleo caudado. Sua parede medial é formada pelo septo pelúcido. O corno posterior ele vai se estender para dentro do lobo occipital e suas paredes vão ser formadas por fibras do corpo caloso, em quase total extensão. O corno inferior vai se curvar em direção ao polo temporal. Seu assoalho é composto pela eminência colateral e pelo hipocampo. Seu teto é composto por substância branca do hemisfério e o núcleo caudado e estria terminal. As amígdalas elas vão fazer uma saliência na parte terminal do teto do corno inferior. Por último ainda não, falta o terceiro e o quarto. O terceiro ventrículo ele vai ser delimitado em suas paredes pelo tálamo na parte superior e pelo hipotálamo mais inferiormente. O seu assoalho se dispõe do quiasma óptico, infundíbulo, tubercinéreo e corpos mamulares. A parede posterior vai ser formada pelo epitálamo e anterior pela lâmina terminal, que é uma fina lâmina de tecido nervoso que vai unir os dois hemisférios. O aqueduto cerebral é o canal que vai comunicar o terceiro com o quarto ventrículo. E ele não possui plexo coroide, como a gente pode ter visto na outra imagem. O quarto ventrículo ele vai ter uma forma de losango e vai se situar entre o bulbo e a ponte na porção ventral e o cerebelo na porção dorsal. Ele possui alguns recessos que vão se comunicar de cada lado com o espaço subaracnoide por meio das aberturas laterais, que são também denominados os forames de Muschka. Eles e a abertura mediana no quarto ventrículo vão drenar o líquor para o espaço subaracnoide. E essa abertura mediana no quarto ventrículo vai fazer ligação com o canal central da medula. Bom, agora, para tratar acerca de relações anatomoclínicas, abordarei a exploração clínica do espaço subaracnoide, um procedimento fundamental na prática médica. O espaço subaracnoide, que se encontra entre o saco dural e aracnoide, se estende até o nível de S2, enquanto a medula espinhal termina mais acima, aproximadamente em L2. Entre esses dois pontos, o espaço subaracnoide é mais amplo e contém uma quantidade significativa de líquor. Esse local é ideal para a introdução de uma agulha no espaço subaracnoide, sem risco de lesionar a medula espinhal, permitindo diversas aplicações clínicas. Uma das finalidades dessa introdução é a retirada de líquor para fins terapêuticos ou diagnósticos, o que é realizado durante punções lombares. Além disso, a medição da pressão do líquor é outra aplicação importante desse procedimento. Outro uso é a introdução de substâncias que aumentam o contraste em exames de imagem, auxiliando no diagnóstico de processos patológicos da medula. Além disso, o espaço subaracnoide é utilizado para a administração de anestésicos, procedimento conhecido como anestesia raquidiana, e para a administração de medicamentos diretamente nesse espaço. Essas práticas são cruciais para avaliação e tratamento de várias condições neurológicas e permitem intervenções eficazes sem comprometer a medula espinhal.
Bom, agora irei abordar hidrocefalias, um conjunto de condições patológicas que interferem na produção, circulação e absorção do líquido cérebroespinhal. Essas condições resultam em um aumento da quantidade de pressão do líquido, o que provoca a dilatação dos ventrículos cerebrais e hipertensão intracraniana. Essa pressão elevada comprime o tecido nervoso contra o estojo ósseo do crânio. Em casos de hidrocefalia que se desenvolvem durante a vida fetal, geralmente, devido a anomalias congênitas do sistema ventricular, a cabeça da criança pode dilatar significativamente, oferecendo alguma proteção ao encéfalo, já que os ossos do crânio ainda não estão totalmente soldados. Porém, em adultos, a situação é mais crítica. Como o crânio não pode se expandir, a pressão intracraniana aumenta rapidamente, levando à compressão das estruturas cerebrais e surgimento de sintomas típicos, como cefaleia e vômitos. Se não for tratado de forma urgente, pode evoluir para herniação cerebral, coma e até mesmo óbito. Existem dois tipos principais de hidrocefalias, comunicantes e não comunicantes. As hidrocefalias comunicantes ocorrem quando há um aumento na produção ou uma deficiência na absorção do líquido, geralmente devido a processos patológicos nos plexos coroides ou nos seios da dura mater e nas granulações aracnoides. Já as hidrocefalias não comunicantes são mais frequentes e elas resultam em obstruções no trajeto do líquido. Essas obstruções podem ocorrer em vários locais, como o forame interventricular, o aqueduto cerebral, as aberturas medianas e laterais do quarto ventrículo e incisura do tentório. Dependendo do local da obstrução, podem ocorrer diferentes padrões de dilatação ventricular. Para tratar as hidrocefalias, existem vários procedimentos cirúrgicos. Um dos mais comuns seria a derivação ventrículo-peritoneal. Nessa derivação ventrículo-peritoneal, o que ocorre é a inserção de um catéter para drenar o líquido de um dos ventrículos para a cavidade peritoneal. Em caso de hidrocefalia obstrutiva, pode-se realizar uma terceira ventriculostomia endoscópica, um procedimento em que se cria um orifício no assoalho do terceiro ventrículo para permitir que, assim, o líquido flua para as cisternas da base do cérebro. Bom, agora irei abordar o tema de meningite, uma inflamação das meninges. A meningite pode ser causada por infecções bacterianas, virais, fúngicas ou até mesmo por processos não infecciosos. A meningite ela é classificada principalmente com base na etiologia. A meningite bacteriana é uma das formas mais graves. A infecção bacteriana ela pode levar a uma rápida inflamação das meninges e pode resultar em um acúmulo de pus e exudato, que aumenta a pressão intracraniana e pode comprometer a função cerebral de forma muito significativa. No caso da meningite viral, também conhecida como meningite asséptica, ela geralmente é menos severa do que a meningite bacteriana que foi anteriormente citada. Ela é causada por vírus como os enterovírus, o vírus da cachumba e os vírus da herpes simplex. Bom, embora os sintomas possam ser semelhantes aos da meningite bacteriana, eles tendem a ser menos intensos e a evolução da doença geralmente é mais favorável. Além disso, também existem casos de meningite fúngica. A meningite fúngica ela é mais comum em pacientes imunocomprometidos. Bom, vale ressaltar que o acesso às meninges ocorre através da entrada de patógenos no corpo via gastrointestinal ou respiratório, atingindo vasos sanguíneos que, mediante a falha da barreira hematoencefálica no cérebro ou no encéfalo, permitem a passagem do agente infeccioso para o tecido nervoso. Os sintomas típicos de meningite incluem dor de cabeça intensa, rigidez no pescoço, febre, náuseas e vômitos. A infecção pode levar a complicações muito graves, como, por exemplo, encefalite, hidrocefalia e dano neurológico permanente, se não for tratada prontamente. Bom, o diagnóstico ele é feito através de uma combinação de exame físico, através da análise de exame físico, de análise do líquido obtido por punção lombar e exames laboratoriais e de imagem. O tratamento ele varia conforme a etiologia que foi citada anteriormente. A meningite bacteriana seria tratada com antibióticos específicos, enquanto a viral pode necessitar de suporte sintomático, mas também pode ser somada a tratamento com antivirais, e o tratamento da meningite fúngica pode envolver antifúngicos. Bom, essa foi a nossa apresentação acerca de meninges e ventrículos, e estamos abertos a sanar quaisquer dúvidas que possam surgir. Muito obrigada pela atenção, e essa foi as referências que nós utilizamos. Bom, além disso, nós vamos deixar aqui na tela para vocês as questões que nós fizemos acerca desse tema.